Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus seja com vocês. Eu sou o pastor João Leno, pastor aqui na Dinamarca, professor de escatologia, e eu quero dar essa videoaula para você, ajudar a você entender de uma vez por todas os eventos escatológicos na sua ordem cronológica. Quando vamos falar de escatologia, muitas vezes alguns fogem do assunto por ser difícil, ser complicado, ser a matéria mais difícil da teologia. Mas nós temos uma metodologia que vai te ajudar a entender com facilidade os eventos escatológicos na sua ordem. Sim, você vai entender como nunca antes. Se você se ater aqui ao que nós vamos passar a você, você após essa aula terá uma visão panorâmica dos eventos escatológicos. O meu objetivo é fazer você entender o mais rápido possível. Quando você chegar na sua igreja, você poderá instruir outros e ajudar ali o seu pastor, se você é o pastor da igreja, poder falar com propriedade sobre o assunto. Escatologia, são poucos que vão nessa área porque sabem que há pontos dificílimos. Mas quando você conhece a estrutura, isso te facilitará a compreender até mesmo os pontos difíceis da escatologia. Mas vamos lá, não vamos perder tempo, vamos aprender o mais rápido possível a escatologia. Eu separei esse mapa que eu fiz aqui no quadro para que você pudesse entender ponto a ponto dos eventos escatológicos. Eu numerei eles para que a compreensão sua aí possa ser melhor. E vai ser uma bênção. Vem comigo que nós vamos passar ponto a ponto. Claro, nós não vamos conseguir aqui parar muito em alguns detalhes, mas vamos aqui entender ponto a ponto da escatologia. Vamos lá. Aqui no primeiro ponto, nós vamos entender que nós estamos hoje. Nós vamos falar de hoje, em uma dispensação chamada dispensação da graça. Eu sou dispensacionalista porque eu entendo que as dispensações, elas explicam melhor esses períodos. Então, por isso, eu uso da interpretação da dispensação para entender melhor. Existem 7 dispensações, mas vamos se ater aqui, porque o objetivo da nossa aula agora é trazer para você o evento a partir de nós, o que vai acontecer depois. Nós temos visto muitas especulações e pessoas sem muita responsabilidade falando sobre o assunto e tentando explicar e apontando até mesmo pessoas dizendo que seria o anticristo e assim, infelizmente, muitos acham atrativo, mas estão enganados sobre o assunto. Mas vamos lá. No primeiro ponto, nós estamos na 6ª dispensação, das 7 dispensações que entendemos. Nós estamos na 6ª e nós iremos para a 7ª dispensação após uma série de eventos que vai se desencadear. Essa dispensação é um período em que Deus trata com o homem dentro do seu tempo. Então, nesse tempo da graça, todos aqueles que aceitam a Jesus, eles são salvos mediante a graça de receber o Senhor Jesus Cristo, tá? Nós estamos nesse período em que o apóstolo Paulo chama da dispensação do mistério. O mistério que estava oculto com o Pai, hoje já está revelado e nós sabemos, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Deu início a esse novo tempo. Eu não estou falando da graça que aconteceu no Antigo Testamento para salvar os que foram salvos naquele período. Eu estou falando de uma dispensação, de um período, de um tempo. E esse é o tempo da graça. Meus irmãos, Efésios capítulo 3, versículo 9, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso e você pode ler isso aí comigo e entender melhor o que nós estamos falando. Aqui, após esse período da dispensação da graça, acontecerá o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é o ponto 3. Mas antes do arrebatamento da igreja, ocorrerá alguns eventos que é importante nós passarmos. Por isso que eu coloquei o estado intermediário dos mortos. Aonde vão as almas das pessoas que morrem? Para onde eles vão? Porque nós sabemos que a alma ela é imortal, a alma não morre, não dorme. Eles estão conscientes nessa sala de espera, esperando as ressurreições. Ressurreições essa que dará em diferentes períodos. A primeira ressurreição, ela começa com o Senhor Jesus Cristo sendo a primícia dos que dormem, como diz Apocalipse 1, ele é o primogênito dos mortos.
Então ele dá início à primeira ressurreição. A diferença dele e das outras ressurreições foi que Lázaro ressuscitou, mas ele morreu. Mas Jesus, ele ressuscitou para não morrer mais. Então, ele é o primeiro a não morrer mais, não Moisés. Moisés está morto e vai ressuscitar no dia do arrebatamento. Então, é uma loucura acreditar que Moisés já ressuscitou e vai contradizer tudo que a Bíblia diz, porque o Senhor Jesus Cristo é o primeiro a ressuscitar para não morrer. Então, a primeira ressurreição começa com ele é o primeiro. E depois dele, logo após ele, vem os mortos que estão guardados no seio de Abraão, nessa sala de espera, nesse estado intermediário, tá? E eles ressuscitarão no momento do arrebatamento da igreja. No momento em que Cristo vem buscar a igreja, tá? De uma maneira invisível, um arrebatamento secreto. Secreto não para a igreja, mas secreto para o mundo, porque a igreja será tirada do cenário de uma maneira repentina. O apóstolo Paulo disse, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Então a igreja sairá de cena antes do pior dias que virá sobre a terra. Meus amados, vamos voltar aqui e entender que o estado intermediário dos mortos é a pessoa que morre hoje, ou ela vai esperar a ressurreição entre aqueles que morreram sem Cristo, ou ele esperará com aqueles que morreram com Cristo. Os que morreram com Cristo estão em um lugar, em um paraíso. Lá em Lucas capítulo 16, versículo 19, Jesus conta uma história em forma de parábola. Lá não era uma parábola, lá era uma história contada em forma de parábola. Então era uma história verdadeira. Ele cita o nome do rico e do Lázaro. E ali, melhor, de Lázaro, né? E a partir dali ele vai explicar um pouco esse estado intermediário, essa espera em que os mortos que partiram estão aguardando. Uma ressurreição e um juízo que eles vão passar. Eles estão extremamente conscientes. E alguém me pergunta, mas será que eles têm lembrança? Sim, o rico tinha lembrança dos seus familiares. E Lázaro também tem lembrança. Claro, aquele lugar é tomado de tanta alegria que não dá tempo deles lembrar dos momentos ruins ou de algo terrível que aconteceu com eles na terra, tá? Então eles estão desfrutando de um lugar já muito glorioso, um lugar maravilhoso. Uma sala de espera. E essa sala de espera está debaixo do altar, está no terceiro céu. Nós sabemos que existem 3 céus: Mesorâneo, Eurâneo e Eporâneo. São céus que é o céu atmosférico, o céu cósmico, que é o planetário, e o céu aonde habita o nosso Deus. E ali, meus queridos irmãos, é ali que está o seio de Abraão, que é uma sala de espera para a ressurreição. Então, quando Jesus vem para buscar a igreja no ponto 3, ele traz consigo os mortos. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, no versículo 14, anterior a esse versículo 16, você vai entender que Jesus vem e ele traz os mortos com ele, tá? O espírito dos mortos desce para a terra, se apropriam dos seus corpos. Isso será em fração de segundo, nós não vamos ver. Então, eles ressuscitam incorruptíveis, tá? Então, meus queridos irmãos, esse sentimento de que nós nunca veremos aquela pessoa que morreu, isso não é verdade. Se eles partiram salvos em Cristo e nós estamos indo para o mesmo caminho, nós vamos vê-los e eles vão ressuscitar em corpos incorruptíveis. Os mortos voltarão já em um corpo incorruptível. E nós que estivermos vivos, vamos estar sendo transformados. Essa transformação se dará em um átomo, em fração de segundo. Tudo isso será muito rápido. Por isso nós falamos do rapto ou do arrebatamento secreto, tá? Meus irmãos, a partir disso, a igreja é tirada do cenário antes do período tribulacional. E quando nós vamos ver esse mapa aqui, nós estamos no ponto 3, tá? Mas quando nós vamos ver esse mapa, vamos dividir nossa cabeça dessa maneira que vai ficar mais fácil, tá? Período número 1, que é essa parte. A segunda parte, que seria o parte tribulacional. A terceira parte, que seria a parte milenial. E a última parte, que seria o novo céu e a nova terra. E agora nós vamos entrar ponto a ponto do que vai acontecer nesses espaços que nós criamos aqui, tá? E isso vai acontecer de fato.
Então, qual que é o evento próximo que vai acontecer? É o arrebatamento da igreja. Jesus está voltando. E o Senhor Jesus, ele volta em duas fases, tá? Primeiro ele volta, a segunda vinda de Cristo em duas fases. Por que eu acredito nas duas fases? Nós teríamos muito tempo para falar sobre isso aqui e não daria tempo. Mas é simples. Há textos na Bíblia que falam que Jesus vem e ninguém vai ver. E há textos que dizem que todo olho verá. Então, meus irmãos, é bem claro nós entendemos que esses textos estão falando de duas fases. Ele vem primeiro para buscar a sua igreja e depois ele vem com a sua igreja. Ele vem nas nuvens, ele não pisa na terra. Ele chama a tua igreja da nuvem e depois ele vem e pisa na terra. Então essa é a diferença. Então nós temos que entender bem isso. Quando a igreja é tirada, como Ló é tirado de Sodoma e Gomorra e levado e a cidade vem à destruição, começa-se a última semana de Daniel, capítulo de número 9, versículo de número 24, a 70 semana de Daniel. Por que nós entendemos que esse período seria 7 anos? Por causa da 70 semana, tá? A contagem da última semana daria-nos a informação que esse período tribulacional que Jesus cita em Mateus 24 e 21, que nunca houve e nunca haverá período como aquele que vai haver, que é o período tribulacional, tá? E esse período tribulacional, após a ida da igreja, tá? A igreja está, os mortos ressuscitou, os vivos foram transformados e subiram para um arrebatamento, ok? Aí começa esse período. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, diz que o anticristo só vai se revelar quando a igreja sair. Porque o Espírito Santo está na igreja e ele vai sair num aspecto. Aí há muita confusão sobre isso. Mas como pode? O Espírito Santo é onipresente. Como é que ele pode sair? Como é que o Espírito Santo vai sair se ele está presente em todo lugar? Irmãos, esse assunto é bem simples. A minha pergunta seria, no Antigo Testamento o Espírito Santo não estava limitado à sua operação entre as classes como profeta, reis e sacerdotes? Não era assim que nós entendemos? E em Gênesis capítulo 6, versículo 2, não diz que o meu espírito não viverá mais com o homem? Jesus não disse em João 14, eu vou para o Pai, mas eu rogarei ao Pai e ele vos enviará outro Consolador? Então, como que ele pode enviar alguém que já é onipresente? Então, a lógica é que a onipresença, que é um atributo de Deus, nós temos que entender bem. Jesus, vamos entender o aspecto hoje. Jesus está onde? Jesus está ao lado direito do Pai. Mas ele, pela sua onipresença, ele está em nosso meio quando ele disse o quê? Quando reunir 2 ou 3 meu nome, eu estarei no meio de vós. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Porém, a sua presença está no céu agora. E hoje nós vemos que a presença do Espírito Santo está na igreja. É claro isso, irmão. Então, após a igreja aí, o que vai acontecer? A operação do Espírito Santo será como no Antigo Testamento. Essa é a clareza de entendimento que nós temos sobre o assunto. Então, quando Paulo diz assim, aquele que detém a ação, a injustiça, a manifestação no aspecto da revelação, não é a manifestação no aspecto de nascer ou de crescer, que eu acredito que a igreja estará aqui quando o anticristo nascer, quando o anticristo crescer. Isso é uma lógica. Porque quando a igreja sair, o anticristo vai se revelar. Aí que nós vamos entender bem. Então, o anticristo se revela. A partir disso, irmão, entra um período de falsa paz. Apocalipse, capítulo número 6. Ali, João, na abertura dos selos, tá? João abre o livro que estava selado, que é o livro do juízo, aquele livro, que o único que é digno de abrir aquele livro é Jesus, no capítulo 5 de Apocalipse. No capítulo 6 vai se abrindo os selos. E quando vai abrir-se o selo, passa o primeiro cavalo. E o primeiro cavalo, nós temos que fazer diferença entre o primeiro cavalo que passa, tá? E outro aspecto interessante da escatologia é que, irmãos, a escatologia está cheia de figuras, tá? Mas nós entendemos a literalidade do Apocalipse, que até mesmo atrás das figuras tem uma literalidade, tá? Então, para nós descobrirmos a literalidade daquele texto, nós vamos ter que entender a hermenêutica, sabendo que o texto, a Bíblia interpreta a Bíblia, tá? Não é eu que dou interpretação ao que eu estou achando ali. Então, não é olhar ali, não, irmão, aqui o cavalo é assim, não, irmão, aqui não é assim que funciona, tá? Então, irmãos, eu gosto muito da tipologia bíblica, mas
Na tipologia bíblica tem coisas que de fato são, mas tem coisas que os homens inventam aí, e aí você olha a tipologia bíblica, aí um fala de um jeito, outro fala de outro, e cada um dá a interpretação que bem entender. Mas, até na tipologia bíblica tem a sua regra de interpretação, e existem coisas que não dá para interpretar de outra maneira, né? Mas o Apocalipse, atrás das figuras, tem uma literalidade. E para nós descobrirmos isso, observa que o cavalo, o problema não está no cavalo. Porque o cavalo do capítulo 6 e o cavalo do capítulo 19 são dois cavalos iguais, são cavalos brancos. Qual que é a diferença? A diferença é o cavaleiro que está sentado nele. O primeiro cavaleiro, ele veio para vencer. Ele tem uma coroa na cabeça e ele tem um arco nas mãos. Aí que vem a confusão de muita gente, achando que esse cavaleiro branco seria Jesus. Não é. Esse primeiro cavaleiro do capítulo 6 é o anticristo. Ele vem implementando e ele recebe a aceitação de muitos, irmãos, tá? Ele recebe a aceitação de muitos e ele, como último governo da estátua de Daniel, ele vem implementando uma falsa paz com o tratado de paz. Esse tratado beneficia os judeus e os judeus vão construir novamente o templo, o terceiro templo. Tá? O primeiro construído por Salomão, o segundo por Zorobabel e o terceiro agora será reconstruído no período tribulacional. E aí, meus irmãos, o anticristo vai permitir os judeus a voltarem ao exercício da sua religião. Então os judeus vão voltar ao sacrifício, vão voltar às ideias, implementações que tem tudo no Antigo Testamento. Eles vão fazer isso. Só que esse tratado que o anticristo vai fazer, ele vai durar um espaço, ele fez um tratado em uma semana. Então não é uma semana, ninguém faz um tratado em uma semana. Essa uma semana é profética, fala de 7 anos. Só que na metade da semana, como diz em Daniel 9, ele vai quebrar o pacto. O anticristo vai quebrar o pacto aqui, tá bom? E quando ele quebra o pacto aqui, mais ou menos aqui, ó, o exército do anticristo já vai entrar dentro de Israel, tá, irmãos? Esse aqui é o ponto 4, que é o período tribulacional. Então, nessa primeira parte, começa com uma falsa paz. Aqui, na segunda parte, se intensifica a grande tribulação. Aí vem as taças, vem as trombetas, não dá para entrar nos detalhes, tá? E nesse período aqui, surge-se 2 testemunhas que profetizam daqui, na saída da igreja, elas começam a profetizar e elas vão até aqui. Elas ganham partes dos 144 mil que serão assinalados, judeus assinalados, 12 de cada tribo em Israel, tá? E eles vão ser assinalados e eles serão pregadores na grande tribulação. As testemunhas virão profetizar, aí tem muitas pessoas dizendo quem seriam as testemunhas e tudo isso, mas as informações que o texto bíblico nos dá é que elas profetizarão por 1260 dias, tá? Porque o ano profético tem 360 dias e não tem 365 dias. Então, por esse período, meus queridos irmãos, acontecem, e é importante nós destacarmos isso, esse detalhe tão importante, que eles profetizam desse espaço a esse espaço. E eles ganham os 144 mil, e os 144 mil ganham uma grande multidão que está no capítulo 7 do Apocalipse. Então, meus irmãos, a partir daqui, no ponto 4, que eu estava explicando um pouco a grande tribulação, no 4b, quando a igreja for arrebatada, a igreja passará pelo tribunal de Cristo. Jesus fala, eu venho e trago comigo os meus galardões, e eu dou a quem a recompensa dos salvos. O Senhor Jesus traz os galardões e vai recompensar os salvos. E aonde será isso? Será no segundo céu, no planetário. Ali mesmo Jesus põe o seu trono e ele vai julgar. Ah, mas haverá condenação? Não. Haverá repreensões? Sim, mas não haverá condenação. Há pessoas que vão entrar, mas vão entrar, na verdade, pelo fogo. As suas obras se desfarão, porque elas passarão pelo fogo, tá? Pelo fogo da análise, da justiça de Deus, e a partir disso não haverá aqui, não é um tribunal de condenação, mas é de premiação. Para que essa premiação? Essa premiação
é para o reino milenial que acontecerá após. Então, essa premiação não é uma coroa na cabeça. E nem essa premiação eu entendo que é posições no reino milenial de Cristo, logo após a segunda fase da segunda vinda de Cristo, tá? Então, entrando no depois do tribunal de Cristo, aqui, esse período vai se intensificar e a igreja vai estar no casamento, né? E esse casamento entre a igreja e Cristo, que é concluído no céu, ali haverá um cerimonial da Santa Ceia. Na última ceia aqui na terra, Jesus disse, no reino do meu Pai, eu provarei do fruto da vide novamente. Então, meus queridos irmãos, aqui haverá um cerimonial da ceia. Aí, após isso, irmãos, acontece muita coisa ali no céu, né? Os 144 mil, uma multidão entrando no céu, a igreja perguntando quem é a multidão que está entrando no céu, mas não dá para nós entrarmos por esses pormenores aqui, esses detalhes, porque não daria tempo. Mas aí, meus irmãos, o anticristo vem, quebra o pacto aqui e ele vem contra Israel. Ele vem contra Israel. Existe aqui uma outra invasão, tá? Essa invasão, muitos colocam ela aqui no começo, que seria a invasão de Gog e Magog, de Ezequiel, tá? 38, 39, certo? Ezequiel, deixa eu só conferir aqui para os irmãos. Essa guerra, meus queridos irmãos, ela acontece, Ezequiel 38, 39, correto. Essa guerra, essa invasão acontece aqui, as pessoas acreditam que haverá uma invasão aqui e por essa invasão o anticristo vai fazer o tratado de paz. Eu já acredito que essa invasão entra no meio e alguns acreditam que seria a própria guerra do Armagedon. Tá? Não dá para nós entrarmos. A invasão de Gog e Magog, ela acontece na Grande Tribulação. Eu sei que na abertura do segundo selo passa um cavalo vermelho, certo? E ele tem uma espada na mão e tudo que acontece na invasão acontece aqui. E aqui acontece um terremoto com a morte ou com a ressurreição das duas testemunhas em praça pública. Então eu consigo casar esses eventos e entender que seria aqui no meio, tá? A guerra do Armagedon, o anticristo vai entrar e vai destruir Jerusalém, como Zacarias disse. O Senhor reúne os exércitos e acaba, né? Eu reunirei os exércitos. Deus fala, eu reunirei. Deus vai tratar com Jerusalém. Jerusalém agora vai ser destruída. O templo, toda a cidade será destruída, as mulheres serão abusadas. Será tempos difíceis. Por isso que Jesus disse, quem estiver na Judéia, fuja. E ore para que a vossa fuga não seja no sábado, que o judeu anda 2 quilômetros. Ele precisa de mais quilômetros para fugir do anticristo. Então haverá uma guerra terrível lá dentro. Os judeus vão estar perdendo a guerra. E aí aonde Jesus vem para livrar Israel da mão do anticristo na grande batalha do Armagedon. Paulo cita isso e Paulo diz que, segundo a Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo número 8, que com o esplendor da sua vinda, ele aniquilará o anticristo com o sopro da sua boca. Então, o anticristo será derrotado por Jesus e os judeus vão olhar as marcas da mão do Senhor e perguntar, que marcas são essas? E Jesus vai dizer, essas são as marcas que fui ferido na casa dos meus amigos. Jesus volta com a igreja, porque em Apocalipse 19 mostra que ele vem com o seu exército e todos estão montados em cavalos brancos. A igreja volta, tá, em corpo glorificado, em corpo incorruptível e imortal. A igreja não tem possibilidade mais de pecar. Os salvos que foram arrebatados, desde dos mortos que morreram de Adão até os nossos dias, e eles vão ressuscitar e aí a partir disso vão ser transformados. Então não haverá mais corrupção nos corpos. Será um tempo glorioso, meus queridos irmãos. Quando Jesus vinha para defender Israel, então a grande tribulação foi feita para tratar do povo de Israel, para o arrependimento de Israel. Israel vai se arrepender no final, tá? O que sobrar de Israel vai se arrepender e eles vão reconhecer Jesus como Messias. A cegueira de Israel vai cair
Eles rejeitaram o Messias, ele veio para os seus, mas os seus o rejeitou. Mas todos quanto receber deu poder de serem feitos filhos de Deus. Mas a rejeição de Israel não é final. Paulo diz em Romanos, porventura Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum. Então Deus vai tratar com Israel na grande tribulação e após, ali no final da grande tribulação, na guerra do Armagedon, no ponto 6, o que vai acontecer? Jesus vem livrar Israel da mão do anticristo. O anticristo e o falso profeta, a trindade satânica, né, que é a imitação da trindade divina, ela vem, na verdade, para imitar, é uma imitação direta. É um anti-Deus, um anti-Espírito Santo e um anti-Filho. É o anticristo, né? O falso profeta. Então eles todos, é uma trindade satânica que opera nesse período tribulacional e o falso profeta e o anticristo serão os primeiros a inaugurar o lago de fogo, o Guiena. Já não é mais um estado intermediário. Aí vem a pergunta, mas as pessoas que estão lá no Hades, elas ainda vão permanecer lá. Mas o anticristo já vai inaugurar o lago de fogo, que é o estado eterno, tá? Dos mortos sem Cristo, que é para lá que eles vão, que ainda não foram, porque nesse período aqui, quem vai primeiro vai ser o anticristo e o falso profeta, vão inaugurar aquele local. Logo após isso, meus irmãos, Daniel fala no capítulo 12, versículo 11 e 12, pouca gente fala sobre isso. Um período adicional a 70 semanas de 75 dias. 30 dias do julgamento das nações e 45 dias da purificação do templo, tá? Isso aí vai haver, irmãos. Quando Jesus vir, ele vai reunir no Vale de Cedron. Nesse vale ele reúne os líderes das nações e ele vai separar o bode das ovelhas, como diz em Mateus 25. Ele vai separar os bodes das ovelhas e ali vai as nações que são o bode, vai estar à sua esquerda e ele vai, após isso, lançá-la no lago de fogo. Então essas nações, elas não entrarão no milênio. Nações que não foram amigas de Israel, né? Eu acredito que essas nações árabes, né, que lutaram sempre contra o povo judeu, elas vão desaparecer. Eu acredito. Eles não estarão no milênio, né? E o milênio se inicia depois de 45 dias de purificação, que são as 75 dias adicionais às 70 semanas de Daniel, que poucos falam. E a terra passa por esse processo de purificação no 7 e começa no Apocalipse 20, começa uma nova dispensação, que é chamada dispensação do milênio. A 7ª dispensação inicia-se o período milenial. Meus queridos irmãos, a terra será restaurada. O homem antes do dilúvio vivia muito, né? Nós temos a história de Metusalém, o homem que mais viveu. E observemos, irmãos, que nesse dia Isaías diz que o jovem morrerá de 100 anos. No milênio haverá morte, sim, ainda, tá? Haverá mortes no milênio, haverá que algumas pessoas acham que não. E até a desobediência, mas Satanás será preso. Satanás será preso no começo do milênio, e lá em Isaías é bem claro dizendo que as nações que não subirem para Jerusalém não descerá chuva, não adorarem o Senhor. Então, observe, meus queridos irmãos, se a Bíblia fala sobre isso, então, claramente, nós podemos observar em Zacarias, essa passagem bíblica, eu vou aqui citar aos irmãos, para que vocês entendam que as nações terão seu livre-arbítrio, porque esse é um princípio que Deus não abre mão, porque Deus quer que as pessoas os adorem e da maneira com o seu livre-arbítrio. Zacarias 14, versículo 16, acontecerá que todos que restarem, todas as nações que vierem contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar um rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrarem as festas das cabanas. E aí 17. E acontecerá que se alguma família da terra não subir a Jerusalém para adorar o Senhor dos Exércitos, não virá chuva sobre ela. Ó, irmão, então eles não terão chuva. E no milênio, o que haverá no milênio?
a agricultura será o trabalho do milênio, né? A agricultura, o Mar Morto, que hoje é o lugar mais baixo da Terra, o lugar que não há vida, haverá vida no Mar Morto, haverá pescadores lá no Mar Morto, uma restauração do Mar Morto. Ali haverá as divisões, a igreja vai participar diretamente do reinado de Cristo, no seu governo. Há muita gente que fica discutindo a questão de que se Davi vai ser ou não o prefeito de Jerusalém, o regente do milênio. Na verdade, as traduções, meus queridos irmãos, nós vamos ver e entender bem que quando fala de Davi, está falando de fato do descendente de Davi, de Jesus Cristo. Quem será para mim o regente do milênio será Jesus. Mas não posso também negar aos irmãos que Davi terá o seu lugar ali no milênio e o seu privilégio também por quem ele foi, por tudo que ele fez para o reino de Deus. Então, cada um terá de Deus o seu galardão e o seu galardão a sua posição no reino milenial para o governo de Cristo. Então, vamos participar ali. Se fôssemos hoje, como no Brasil, a Dinamarca é um sistema parlamentarista. Aí no Brasil é o sistema presidencial e aí tem deputados. Nós seríamos esses que participaríamos direto do governo de Cristo, no governo mesmo, né? Então, nós vamos fazer isso no milênio, governar com Cristo. E o Senhor Jesus governará a partir de Jerusalém, Jerusalém terrestre. A terra será restaurada em todo o seu aspecto, certo? A vida dos animais e todo o aspecto. A Bíblia diz que o leão ele vai estar entre os homens, o lobo no meio das ovelhas. Haverá, sim, irmãos, uma harmonia interessante. O homem voltará a ser vegetariano, como era lá no começo, né? Que ele comia de todas as ervas que havia semente. Então, há na verdade, irmãos, uma restauração do começo. Mas ainda não é o fim, porque Satanás está preso com selo no abismo e ele não pode mais enganar as nações. E ele será solto depois de 1000 anos. Aqui ele será solto. E quando ele for solto, ele vai fazer a última guerra. Você lembra que eu falei de uma invasão de Gog e Magog? Essa invasão, ela é territorial, porque Gog e Magog é o último. Gog é o príncipe e Magog é a terra. E Gog é o último dos inimigos de Israel. E esse Gog, que a Bíblia fala, é um príncipe. Só que lá no capítulo 20 é uma referência a essa invasão que acontece na grande tribulação. Porque a guerra que acontece lá, que é a última guerra de Gog e Magog, se levanta dos 4 cantos da terra. E não pode ser Gog e Magog, literalmente. Então ele está usando as expressões do último inimigo de Israel e explicando ali, meus irmãos, que a guerra de Gog e Magog vai acontecer e será a última. Eles reuniram, de Satanás vai enganar as nações e eles vão contra o Senhor Jesus em Jerusalém. E aí a Bíblia diz que desce um fogo do céu e após o término disso, vence o trono branco, o juízo final. O juízo final vem aqui no ponto 10. Os mortos que morreram sem Cristo, desde Caim até aqui, não ressuscitaram para nenhum desses eventos. Eles vão ressuscitar para ir em direção ao juízo final. Aqui chama-se da segunda, tá? Segunda ressurreição. A primeira ressurreição, ela é processual. Ela começa com Jesus, ela depois vem para aqueles que... Se nós lermos em Coríntios, irmãos podem abrir a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo número 15, você vê que a primeira ressurreição, Paulo fala sobre a ordem dessa primeira ressurreição, e os irmãos entenderão. Capítulo de número 15, glória a Jesus, nós vamos ver aqui de uma maneira interessante aqui essa questão. No capítulo de número 15, no versículo de número 20, diz assim: Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito a primícia dos que dormem. Olha só, Jesus é a primícia dos que dormem. Aí, um pouco mais adiante, no versículo 21, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Então Jesus aqui, ele vai mostrar para nós sobre, meus irmãos,
que ele é a primícia dos que dormem. Lá em Apocalipse, capítulo número 1, também diz claramente, no Apocalipse, capítulo número 1, vou ler aqui com vocês, para que vocês entendam bem esse aspecto, 1:5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha e primogênito dos mortos. Então a primeira ressurreição começa com Jesus. Só que depois ele vai explicar, irmão, no 22, porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, todos que morreram em Cristo. Mas cada um por sua ordem, aqui ele vai colocar em ordem. Olha, observe, versículo 23. Cristo a primícia e depois os que são de Cristo na sua vinda. Olha só, no arrebatamento. E depois as duas testemunhas ressuscitarão para não morrer mais, certo? E depois no final da grande tribulação, no final da guerra, os mortos, certo? Vão ressuscitar e termina a primeira ressurreição. Já a segunda ressurreição não tem nenhum salvo. A segunda ressurreição é para o juízo final e dali para o lago de fogo. Os livros vão se abrir, são 7 livros e serão julgados. João termina todos o evento no Apocalipse de número 21 e ele diz o seguinte: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe mais. Não é esse céu, não é essa terra. Essa Pedro diz que vai ser desfeita. Agora será um novo céu, uma nova terra. Não será Jerusalém terrena, será celestial que vai descer. Então haverá um reino glorioso, eterno, aonde não haverá mais pecado, maldição. Jesus estará no meio e a Bíblia aqui mostra para nós que será um momento glorioso, uma harmonia gloriosa. E esse é o futuro, tá? A árvore da vida, um rio que produz vida. É uma coisa maravilhosa, meus irmãos, que está nos esperando na eternidade, porque é um tempo eterno, aonde vai se unir a terra e o céu. Glória a Jesus. E será uma bênção, meus irmãos. Então João termina dizendo, o mar já não existe mais. O que João queria dizer com isso? João estava separado na ilha de Pátimos. E João disse, o mar já não existe mais. Por quê, meus irmãos? Porque havia separação entre ele e a igreja de Éfeso, que ele amava, as igrejas que ele amava. Então João diz, não haverá mais mar, não haverá mais separação entre os salvos. Então, pessoal, é impossível nós passarmos por alguns detalhes aqui, porque nós usaríamos de muito tempo. Mas eu preparei para você um curso com 40 videoaulas, explicando detalhes por detalhes, analisando todos os textos. E olha, é uma aventura incrível. Você já teve uma noção incrível sobre a escatologia. E eu tentei aqui resumir tudo para que você recebesse isso e pudesse sair daqui com uma visão diferente, entendendo que você precisa entender mais sobre a escatologia. Então eu preparei 40 videoaulas, certo? E também videoaulas com especialistas junto comigo, nós discutindo sobre o assunto. Que bênção de Deus, imagina, tudo isso para você. Então, olha só, eu estou deixando à sua disposição, tá? Um link aonde você vai poder clicar e ter uma promoção e ter as 40 videoaulas. E as videoaulas, elas são em tempo vitalício. Você vai usar quando quiser. Eu sei que muitas vezes o seu tempo é curto, mas você pode chegar a assistir uma videoaula e acrescentar o seu conhecimento e ainda tem um certificado internacional emitido pela Escola Teológica nossa no Brasil e também aqui com uma conexão da Dinamarca, um diploma bilíngue, né? Um diploma bilíngue em português e dinamarquês, aonde você pode aproveitar também nos cursos de teologia, tá? Deus abençoe, foi muito bom estar com vocês.